Existe uma história no Brasil que durante décadas foi contada apenas pela metade. Uma história que envolve o maior jogador de futebol de todos os tempos e a mulher que se tornaria a apresentadora mais famosa da América Latina. Estamos falando de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e Maria da Graça Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos. O que aconteceu entre eles durante 6 longos anos de relacionamento foi muito mais intenso, muito mais polêmico e muito mais revelador do que qualquer manchete de jornal conseguiu capturar na época. Pelé, já no final de sua vida, abriu o coração e confessou coisas que deixaram o Brasil inteiro de queixo caído. Revelações sobre o que ele fazia, sobre como ele tratava aquela jovem modelo que mal tinha completado 17 anos quando se conheceram, sobre as noites de luxo, as traições, os ciúmes, as manipulações e, acima de tudo, sobre um amor que ele mesmo reconheceu ter destruído com as próprias mãos. Esta não é apenas a história de um namoro famoso. Esta é a história de poder, de fama descontrolada, de juventude e inocência perdidas, e de confissões que só vieram à tona quando já era tarde demais para consertar qualquer coisa. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora muda completamente a forma como você enxerga tanto o rei do futebol quanto a rainha dos baixinhos. Para entender completamente a magnitude dessa história, precisamos voltar no tempo. Precisamos mergulhar no Brasil do início dos anos 1980, um país que vivia um momento de transição profunda. A ditadura militar ainda dava seus últimos suspiros. A sociedade brasileira começava a respirar ares de liberdade e a cultura pop explodia em todas as direções. A televisão brasileira vivia sua era dourada, com novelas que paravam o país, programas de auditório que reuniam famílias inteiras na frente da tela, e uma indústria do entretenimento que estava se profissionalizando rapidamente. Era um tempo em que as revistas de fofoca tinham um poder imenso, em que as capas das publicações semanais definiam quem era importante, quem era bonito, quem estava em alta e quem estava em baixa. E no meio de tudo isso, havia um homem que já era lenda viva. Pelé, naquele início de década, já havia pendurado as chuteiras há alguns anos. Tinha encerrado sua carreira no New York Cosmos em 1977, depois de uma passagem triunfal pelo futebol americano, e tinha voltado ao Brasil como um verdadeiro monarca. Ele não era apenas um ex-jogador de futebol. Pelé era uma instituição. Era o rosto do Brasil no exterior, o embaixador não oficial de um país que ainda buscava seu lugar no mundo. Sua fama transcendia completamente os limites do esporte. Ele era reconhecido em qualquer canto do planeta, de Tóquio a Nova York, de Paris a Lagos. Reis e presidentes faziam fila para apertar sua mão. Empresários bilionários o cortejavam para associar suas marcas ao seu nome. Pelé vivia em um mundo de privilégios absolutos, cercado por uma corte de bajuladores, assessores, empresários e, naturalmente, mulheres, muitas mulheres. A fama de conquistador de Pelé era tão conhecida quanto seus gols. Desde muito jovem, o rei demonstrou um apetite voraz pela vida noturna e pelos romances. Seu primeiro casamento, com Rosemary dos Reis Scholbe, já havia terminado em 1978, em grande parte por causa das inúmeras infidelidades do jogador. Pelé nunca foi discreto quando se tratava de suas aventuras amorosas. Na verdade, em uma época em que a sociedade brasileira era muito mais tolerante com as escapadas masculinas, ele quase se orgulhava de sua fama de galã. Era o rei, afinal, e o rei podia tudo. Enquanto isso, do outro lado dessa história, existia uma jovem que mal começava a descobrir o mundo. Maria da Graça Xuxa Meneghel nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, em 27 de março de 1963. Filha de um militar e de uma dona de casa, Xuxa cresceu em uma família simples, com valores tradicionais e uma educação rígida. Desde muito cedo, chamava a atenção pela beleza extraordinária. Alta, loira, de olhos claros e com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, Xuxa parecia ter sido esculpida para as câmeras.
Aos 15 anos, ela começou a trabalhar como modelo no Rio de Janeiro, posando para revistas e participando de campanhas publicitárias. Era uma menina do interior, deslumbrada com a cidade grande, tentando encontrar seu caminho em um mundo completamente novo e muitas vezes predatório. Xuxa era linda, mas também era ingênua. Não tinha a malícia que a vida na metrópole exigia. Não conhecia os códigos daquele universo de celebridades e não fazia ideia de que estava prestes a entrar em um redemoinho que mudaria sua vida para sempre. O destino resolveu cruzar os caminhos de Pelé e Xuxa em 1980, durante uma sessão de fotos para uma revista. Os detalhes exatos desse primeiro encontro variam dependendo de quem conta a história, mas o que se sabe com certeza é que a atração foi imediata e avassaladora. Pelé, com seus 40 anos, toda a experiência de mundo acumulada em décadas de fama internacional, olhou para aquela garota de 17 anos e ficou completamente encantado. Xuxa, por sua vez, viu diante de si o homem mais famoso do Brasil, talvez do mundo inteiro, e sentiu uma mistura de admiração, intimidação e fascínio. Era como se um furacão tivesse encontrado uma flor do campo. A diferença de idade entre eles era de 23 anos. 23 anos que representavam muito mais do que uma simples questão numérica. Representavam mundos completamente diferentes, experiências de vida incompatíveis, níveis de maturidade abismalmente distintos. Pelé já tinha sido casado, já tinha filhos, já tinha vivido tudo o que um homem poderia viver. Xuxa ainda estava descobrindo quem era, ainda estava formando sua personalidade, ainda estava aprendendo a lidar com as complexidades da vida adulta. Mas nada disso importou. Pelé era Pelé, e quando o rei queria alguma coisa, o rei conseguia. Logo após o primeiro encontro, Pelé procurou o pai de Xuxa, o senhor Luiz Floriano Meneghel, para pedir sua autorização para namorar a filha. Foi um gesto calculado e inteligente. Pelé sabia que, para conquistar aquela família do interior gaúcho, precisava demonstrar respeito e seriedade. Apresentou-se como um cavalheiro, como um homem de bem, como alguém que cuidaria da jovem Xuxa com todo o zelo do mundo. O pai de Xuxa ficou impressionado. Afinal, era Pelé, o rei do futebol, o maior ídolo brasileiro. Como dizer não a um homem daqueles? A permissão foi concedida, e assim começou oficialmente um dos relacionamentos mais comentados e controversos da história do entretenimento brasileiro. Mas o que ninguém sabia naquele momento, nem o pai de Xuxa, nem a própria Xuxa, nem talvez o próprio Pelé, era o quanto aquele relacionamento seria marcado por contradições profundas, por momentos de felicidade extrema seguidos de dor lancinante, por promessas não cumpridas e por confissões que levariam décadas para vir à tona. Os primeiros meses do relacionamento foram como um sonho para Xuxa. De repente, aquela menina do interior do Rio Grande do Sul, que até pouco tempo atrás vivia uma vida simples e pacata, se viu catapultada para um universo de luxo e glamour que ela nem sabia que existia. Pelé a levava para os melhores restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo, a apresentava para celebridades, empresários e figuras poderosas da sociedade brasileira. Xuxa viajava de avião particular, hospedava-se em hotéis 5 estrelas, frequentava festas exclusivas onde champanhe corria como água e todos a tratavam como uma princesa. Era a namorada do rei, afinal. Pelé, por sua vez, demonstrava publicamente um carinho e uma dedicação que impressionavam a todos. Ele era visto segurando a mão de Xuxa em eventos, olhando para ela com admiração, apresentando-a com orgulho para seus amigos internacionais. As revistas da época publicavam fotos do casal em poses românticas, e o Brasil inteiro acompanhava aquela história de amor com uma mistura de fascínio e curiosidade. Era o encontro perfeito entre o rei e a futura rainha, uma narrativa de conto de fadas que alimentava as fantasias de milhões de brasileiros. Mas por trás das câmeras e dos flashes, a realidade era muito diferente. Xuxa, apesar de toda a beleza e do carisma natural, era essencialmente uma jovem insegura, mergulhada em um relacionamento com um homem muito mais velho, muito mais experiente e infinitamente mais poderoso.
A dinâmica entre eles era desigual desde o primeiro momento. Pelé era o centro de tudo. Era ele quem decidia para onde iam, o que faziam, com quem se encontravam. Xuxa seguia, encantada e submissa, sem questionar, sem reclamar, sem perceber que estava gradualmente perdendo sua autonomia e sua identidade. As amigas de Xuxa da época contaram mais tarde que percebiam mudanças significativas na jovem modelo. Ela, que antes era extrovertida e cheia de vida, foi se tornando mais quieta, mais dependente emocionalmente, mais insegura. Pelé controlava boa parte de sua rotina. Ligava várias vezes por dia para saber onde ela estava, com quem estava, o que estava fazendo. Era um controle velado, disfarçado de preocupação e carinho, mas que na prática funcionava como uma prisão dourada. Seria injusto dizer que o relacionamento com Pelé não trouxe benefícios enormes para Xuxa. Trouxe sim, e muitos. O rei abriu portas que jamais teriam sido abertas de outra forma. Através de suas conexões internacionais, Pelé apresentou Xuxa para fotógrafos renomados, agências de modelos de prestígio e produtores de televisão que ficaram imediatamente impressionados com a beleza e o carisma da jovem gaúcha. Xuxa começou a receber convites para participar de programas de TV, para fazer comerciais de grandes marcas, para estrelar campanhas publicitárias nacionais e internacionais. Sua carreira de modelo decolou de uma forma que seria impossível sem a influência e o prestígio de Pelé. O rei funcionava como um selo de aprovação. Se Pelé a escolheu, ela devia ser especial. Se Pelé a levava para todos os lugares, ela devia ser alguém importante. A lógica era simples e devastadoramente eficaz. As viagens internacionais também fizeram parte dessa fase dourada. Pelé levou Xuxa para conhecer a Europa, os Estados Unidos, o Japão. Em cada destino, o tratamento era de realeza. Recepções oficiais, jantares com personalidades importantes, hospedagens em suítes presidenciais. Xuxa conheceu um mundo que a maioria dos brasileiros só via na televisão. Experimentou comidas exóticas, visitou museus famosos, caminhou pelas ruas de Paris, conheceu celebridades de Hollywood. Era como viver dentro de um filme. Pelé confessou mais tarde que gostava de impressionar Xuxa com esses luxos. Dizia que sentia prazer em ver os olhos dela brilharem diante de cada novidade, de cada experiência inédita. Era como se ele estivesse moldando aquela jovem de acordo com seus próprios padrões, apresentando-a a um estilo de vida que a tornava cada vez mais dependente dele. Porém, todo esse mundo de glamour tinha um preço, e o preço era a liberdade de Xuxa. Cada vez que ela se afastava de Pelé para fazer um trabalho solo, cada vez que ela demonstrava interesse em construir algo próprio, o rei reagia com ciúmes e possessividade. Pelé queria Xuxa por perto, sempre disponível, sempre pronta para acompanhá-lo em seus compromissos. A ideia de que ela pudesse ter uma carreira independente, que pudesse brilhar por conta própria, parecia incomodá-lo profundamente. Se havia um segredo que todo o Brasil sabia, mas fingia não saber, era que Pelé não era fiel a Xuxa. As traições do rei do futebol eram um segredo de polichinelo, comentadas nos bastidores da indústria do entretenimento, sussurradas nos corredores das emissoras de televisão, publicadas nas entrelinhas das colunas sociais. Pelé era visto constantemente em festas e eventos na companhia de outras mulheres, modelos, atrizes, socialites, funcionárias de hotéis, fãs anônimas. A lista era interminável e vergonhosa. Pelé confessou anos depois, em entrevistas e em suas próprias memórias, que durante o período em que namorou Xuxa, manteve inúmeros casos paralelos. Ele descreveu essas aventuras com uma naturalidade que choca quando analisada pelos padrões atuais. Para Pelé, ter outras mulheres era simplesmente parte de ser quem ele era. Era o rei, era o homem mais famoso do mundo. As mulheres se ofereciam, e ele não via razão para recusar. Em suas palavras, era algo que acontecia naturalmente, como uma consequência inevitável da fama e do poder. Xuxa, por sua vez, sofria em silêncio. A jovem modelo descobria as traições de diversas formas, às vezes através de amigas que viam Pelé com outras mulheres.
outras vezes, através de reportagens e fofocas publicadas em revistas. E, em algumas ocasiões, através de evidências diretas, como marcas de batom em camisas, perfumes estranhos em suas roupas, bilhetes e números de telefone encontrados em seus bolsos. Cada descoberta era como uma facada no coração de Xuxa. Ela confrontava Pelé, chorava, ameaçava terminar o relacionamento, e Pelé, com a habilidade de um jogador experiente, driblava cada situação. Pedia desculpas, prometia que não aconteceria mais, comprava presentes caros, planejava viagens românticas, dizia que ela era a única mulher que realmente importava em sua vida, e Xuxa, apaixonada e vulnerável, acreditava. Ou, pelo menos fingia acreditar, porque a alternativa era enfrentar a dor de perder o homem que ela amava e, junto com ele, todo o mundo de privilégios e oportunidades que ele representava. Esse ciclo de traição, descoberta, briga e reconciliação se repetiu incontáveis vezes ao longo dos 6 anos de relacionamento. Era um padrão tóxico e destrutivo que deixava marcas profundas na autoestima de Xuxa. Cada traição confirmava sua insegurança. Cada reconciliação reforçava sua dependência emocional. Pelé, consciente ou inconscientemente, mantinha Xuxa presa nesse ciclo, alimentando-se da devoção incondicional daquela jovem que havia sacrificado tudo para estar ao seu lado. As confissões mais chocantes de Pelé sobre o relacionamento com Xuxa vieram anos depois do término, quando o rei já estava em uma fase mais reflexiva de sua vida. Em entrevistas para jornalistas de confiança, em conversas com amigos próximos que mais tarde tornaram essas informações públicas e em suas próprias declarações, Pelé pintou um retrato bastante revelador de como era a dinâmica íntima do casal. Pelé confessou que via Xuxa como uma espécie de troféu, uma mulher linda, jovem e deslumbrante que confirmava seu status de rei. Ele gostava de chegar aos eventos com Xuxa no braço, gostava de ver as expressões de inveja nos rostos dos outros homens, gostava de saber que todos ali desejavam o que ele tinha. Xuxa, para Pelé, era mais do que uma namorada, era uma demonstração de poder. O rei também admitiu que exercia um controle significativo sobre a vida de Xuxa. Ele decidia que roupas ela deveria usar em eventos públicos, com quem ela poderia se associar profissionalmente, que tipo de trabalho ela deveria aceitar ou recusar. Pelé justificava esse controle dizendo que estava protegendo Xuxa, que estava guiando-a em um mundo perigoso e cheio de armadilhas. Mas a realidade era que ele estava moldando-a de acordo com seus próprios interesses e desejos. Uma das confissões mais impactantes de Pelé foi sobre como ele lidava com a diferença de idade e de experiência entre eles. O rei admitiu que muitas vezes usava sua maturidade e sua posição de poder para manipular Xuxa emocionalmente. Quando ela reclamava das traições, ele a fazia sentir-se culpada por desconfiar dele. Quando ela queria mais independência, ele a convencia de que ela não estava pronta para enfrentar o mundo sozinha. Quando ela ameaçava terminar, ele a lembrava de tudo que tinha feito por ela, de todas as portas que tinha aberto, de todas as oportunidades que tinha proporcionado. Era uma dinâmica de poder profundamente desigual, onde Pelé detinha todas as cartas e Xuxa era mantida em uma posição de submissão emocional que a impedia de crescer como pessoa e como profissional. Pelé também confessou algo que surpreendeu muitos. Ele disse que, apesar de todas as traições e de todo o comportamento controlador, ele realmente amou Xuxa. Amou à sua maneira, com todas as limitações que sua personalidade impunha, mas amou. Disse que Xuxa foi diferente de todas as outras mulheres que passaram por sua vida, que havia nela uma pureza e uma bondade que ele nunca encontrou em ninguém. E foi exatamente essa pureza que ele acabou destruindo com suas ações. O dia a dia do casal Pelé e Xuxa era muito mais complexo do que as fotos sorridentes das revistas sugeriam. Nos bastidores, longe dos flashes e das câmeras, a rotina era marcada por uma montanha-russa emocional que esgotava Xuxa física e mentalmente. Os dias bons eram maravilhosos. Pelé podia ser incrivelmente charmoso, atencioso e carinhoso quando queria. Ele preparava surpresas para Xuxa,
A levava para jantares românticos, a cobria de elogios e demonstrações de afeto. Nesses momentos, Xuxa se sentia a mulher mais feliz e mais amada do mundo. Acreditava que todas as dificuldades valiam a pena, que as traições eram coisa do passado, que Pelé finalmente havia mudado. Mas os dias ruins eram terríveis. Pelé podia se tornar frio, distante e indiferente sem nenhum aviso. Desaparecia por dias, não atendia telefonemas, cancelava compromissos sem dar satisfação. Xuxa ficava em casa, sozinha, angustiada, imaginando o pior. E o pior geralmente se confirmava quando ela descobria que Pelé estava em outro estado ou em outro país, na companhia de outra mulher. As brigas do casal eram intensas e frequentes. Vizinhos e funcionários do condomínio onde Pelé morava no Rio de Janeiro relataram, anos mais tarde, que era comum ouvir discussões acaloradas vindas do apartamento. Xuxa, apesar de sua imagem doce e meiga, tinha um temperamento forte quando provocada. Ela gritava, chorava, cobrava explicações. Pelé, por sua vez, alternava entre momentos de arrependimento genuíno e explosões de raiva quando se sentia acuado. A relação com a família de Xuxa também era complicada. Embora o pai de Xuxa tivesse dado sua bênção no início do namoro, com o passar dos anos, a família começou a perceber que aquele relacionamento não era saudável para a jovem. A mãe de Xuxa, Dona Alda, demonstrava preocupação constante com o bem-estar emocional da filha. Os irmãos de Xuxa viam a irmã se transformando, perdendo sua alegria natural e ficavam angustiados sem saber como ajudar. Pelé, com sua habilidade diplomática, conseguia manter uma boa relação superficial com a família, mas as tensões eram evidentes para quem observava mais de perto. É impossível contar a história de Xuxa sem reconhecer o papel que Pelé desempenhou no início de sua carreira televisiva. O rei, com sua rede de contatos incomparável, foi fundamental para abrir as portas que transformaram a jovem modelo em uma estrela da televisão. Foi através das conexões de Pelé que Xuxa conseguiu suas primeiras oportunidades na TV. Participações em programas de auditório, aparições em especiais, convites para apresentar quadros em atrações de grande audiência. Pelé ligava para produtores e diretores, recomendava sua namorada, garantia que ela tinha talento e carisma suficientes para brilhar nas telas. E não estava errado. Xuxa tinha uma presença magnética diante das câmeras, uma capacidade natural de se conectar com o público que ia muito além de sua beleza física. No entanto, a relação entre a carreira emergente de Xuxa e o relacionamento com Pelé era extremamente contraditória. Por um lado, Pelé a incentivava a trabalhar, a aparecer, a construir um nome. Gostava de poder dizer que sua namorada era uma estrela da TV. Mas, por outro lado, cada passo que Xuxa dava em direção à independência profissional era visto por Pelé como uma ameaça ao seu controle sobre ela. Quando Xuxa começou a receber mais atenção da mídia por conta própria, quando os convites de trabalho começaram a chegar sem a intermediação de Pelé, quando outros homens do meio artístico demonstraram interesse nela, o rei ficou desconfortável. Ele não queria uma parceira que brilhasse mais do que ele. Queria uma companheira que brilhasse por causa dele. Essa tensão ficou ainda mais evidente quando Xuxa começou a se consolidar como apresentadora infantil. O formato do Show da Xuxa, que estreou na TV Globo em 1986, era inovador e arrojado. Xuxa no palco, cercada de crianças, cantando, dançando, irradiando uma energia contagiante que conquistou o Brasil inteiro. De repente, Xuxa não era mais apenas a namorada de Pelé, era a rainha dos baixinhos. Era uma marca própria, um fenômeno independente, uma estrela que brilhava com luz própria. E isso, para o ego de Pelé, era insuportável. Os ciúmes de Pelé em relação a Xuxa eram lendários nos bastidores da televisão brasileira. Funcionários da TV Globo que trabalhavam no Show da Xuxa relataram, anos depois, situações constrangedoras envolvendo o rei do futebol. Pelé aparecia nos estúdios sem avisar, ficava nos bastidores observando as gravações com um olhar vigilante, questionava Xuxa sobre cada interação que ela tinha com colegas de trabalho do sexo masculino.
Em uma ocasião que ficou famosa nos corredores da emissora, Pelé teria feito uma cena ao ver Xuxa conversando de maneira animada com um ator durante um intervalo de gravação. O rei teria se aproximado, interrompido a conversa bruscamente e levado Xuxa embora pela mão, sob os olhares constrangidos de toda a equipe de produção. Xuxa teria ficado humilhada, mas não disse nada. Sabia que confrontar Pelé em público só pioraria as coisas. A ironia cruel dessa situação era que Pelé exigia uma fidelidade absoluta de Xuxa, uma dedicação exclusiva que ele mesmo nunca ofereceu. O rei queria que Xuxa fosse completamente sua, corpo e alma, enquanto ele se permitia todas as liberdades do mundo. Essa dupla moral era aceita por grande parte da sociedade brasileira da época, que via com naturalidade o homem ter amantes enquanto a mulher deveria ser devotada e fiel. Mas para Xuxa, criada com valores fortes e com um senso de justiça inato, essa situação era cada vez mais insuportável. Os amigos de Xuxa contaram que ela vivia em estado constante de ansiedade. Tinha medo de desagradar Pelé, medo de suas reações, medo de perder o relacionamento. Ao mesmo tempo, sentia uma raiva crescente pela injustiça da situação, pela hipocrisia de um homem que traía descaradamente, mas não tolerava que ela olhasse para outro. Essa contradição interna consumia Xuxa lentamente, roubando sua paz e sua autoconfiança. Para entender a dimensão das traições de Pelé durante o relacionamento com Xuxa, é preciso conhecer um pouco mais do histórico do rei com as mulheres. Pelé sempre foi, por sua própria admissão, um homem de apetites insaciáveis quando se tratava de romances. Desde sua juventude em Santos, ainda nos primeiros anos de carreira, Pelé se envolvia com várias mulheres simultaneamente. A fama precoce, o dinheiro abundante e o assédio constante criaram um ambiente propício para uma vida amorosa caótica e irresponsável. Durante os anos com Xuxa, Pelé manteve casos com mulheres de diversos perfis. Havia as modelos internacionais que ele conhecia em viagens ao exterior, as jornalistas que se aproximavam sob o pretexto de uma entrevista, as fãs que encontravam formas criativas de chegar até ele, e as mulheres do seu círculo social que não resistiam ao charme e ao poder do rei. Alguns desses casos eram breves, durando apenas uma noite. Outros se estendiam por semanas ou meses, assumindo contornos de um relacionamento paralelo completo. Pelé confessou que, em alguns momentos, chegou a manter 3 ou 4 casos simultâneos, além do relacionamento oficial com Xuxa. Ele descreveu essa fase de sua vida como um período de loucura controlada, onde a adrenalina da conquista era tão viciante quanto a emoção de marcar um gol em uma final de campeonato. O rei não sentia remorso na época. Acreditava genuinamente que, como o homem mais famoso do mundo, tinha o direito de viver sem restrições. As consequências dessas aventuras foram devastadoras. Não apenas para Xuxa, que sofria com cada nova descoberta, mas também para as próprias mulheres envolvidas, muitas das quais foram usadas e descartadas sem a menor consideração por seus sentimentos. E, em um nível mais profundo, para o próprio Pelé, que anos depois reconheceu que sua incapacidade de ser fiel o impediu de construir relacionamentos verdadeiramente significativos durante boa parte de sua vida. Os 6 anos de relacionamento com Pelé deixaram marcas profundas e duradouras na vida emocional de Xuxa, marcas que ela carregou por décadas e que influenciaram significativamente seus relacionamentos subsequentes, sua visão sobre o amor e sobre os homens, e até mesmo sua postura profissional. Xuxa revelou, em raras entrevistas sobre o tema, que o relacionamento com Pelé a fez desenvolver uma desconfiança profunda em relação aos homens. Cada novo relacionamento era assombrado pelo fantasma das traições do passado. Ela se pegava procurando sinais de infidelidade em parceiros que não tinham nada a ver com Pelé, criando conflitos baseados em medos e inseguranças que haviam sido plantados durante aqueles 6 anos turbulentos. A autoestima de Xuxa, que deveria estar no auge considerando seu sucesso profissional crescente, era na verdade extremamente frágil. As traições constantes de Pelé haviam lhe transmitido uma mensagem implícita devastadora.
A mensagem de que ela não era suficiente, de que, por mais bonita, por mais dedicada, por mais apaixonada que fosse, nunca seria capaz de satisfazer completamente um homem. Essa crença corrosiva a acompanhou por anos, manifestando-se em episódios de insegurança e em uma busca constante por validação que seus amigos próximos reconheciam e lamentavam. Profissionais de saúde mental que analisaram o caso publicamente, décadas depois, apontaram que o relacionamento entre Pelé e Xuxa apresentava diversas características de um relacionamento abusivo. A grande diferença de idade e de poder, o controle exercido por Pelé sobre a vida de Xuxa, as traições sistemáticas, a manipulação emocional, o ciclo de brigas e reconciliações. Todos esses elementos configuravam um padrão que, nos dias de hoje, seria reconhecido e condenado muito mais rapidamente. Mas nos anos 80, em um Brasil que ainda naturalizava relações desiguais entre homens e mulheres, esses sinais foram amplamente ignorados pela sociedade e pela mídia. Apesar de todo o sofrimento, algo extraordinário aconteceu ao longo daqueles 6 anos. Xuxa, a jovem insegura e submissa, começou a se transformar. A mesma experiência que a machucava também a fortalecia, como um metal que se torna mais resistente ao ser submetido ao fogo. O trabalho na televisão funcionou como um catalisador para essa transformação. Diante das câmeras, Xuxa descobriu um poder que Pelé não podia controlar. O poder de conectar-se com milhões de pessoas, de inspirar crianças, de criar alegria. Cada programa era uma injeção de confiança. Cada letra de fã era uma confirmação de que ela tinha valor por si mesma, independente de qualquer homem. Gradualmente, Xuxa começou a questionar a dinâmica do relacionamento. Passou a recusar algumas imposições de Pelé, a tomar decisões profissionais sem consultar o rei, a construir um círculo de amigos e colaboradores que respondiam a ela, não a Pelé. Era uma revolução silenciosa, conduzida com a cautela de quem sabe que está desafiando uma força muito maior que a sua. Pelé percebeu as mudanças e não gostou. A Xuxa que ele havia moldado, a menina dócil e impressionável que concordava com tudo, estava desaparecendo. Em seu lugar, surgia uma mulher determinada, consciente de seu valor e cada vez menos disposta a aceitar migalhas de respeito e fidelidade. O rei tentou reassumir o controle, alternando entre demonstrações exageradas de afeto e ameaças veladas de abandono. Mas a maré estava mudando, e nem mesmo Pelé podia deter essa onda. O relacionamento entre Pelé e Xuxa não terminou de uma hora para outra. Foi um processo lento e doloroso, uma erosão gradual que corroeu os alicerces já frágeis daquela relação. Os últimos 2 anos do namoro, entre 1984 e 1986, foram particularmente turbulentos. As brigas se tornaram mais frequentes e mais intensas. As reconciliações, que antes duravam semanas, agora mal duravam dias. Pelé continuava traindo descaradamente, e Xuxa já não tinha mais paciência nem energia para fingir que não sabia. A imprensa da época começou a publicar matérias cada vez mais ousadas sobre os problemas do casal. Fotos de Pelé com outras mulheres apareciam nas revistas com uma regularidade humilhante. Colunistas sociais faziam apostas públicas sobre quanto tempo o namoro ainda duraria. O circo midiático que se formou em torno do casal adicionou uma pressão extra a uma situação já insustentável. Xuxa, que sempre tentou manter a dignidade pública diante das traições, começou a demonstrar sinais de esgotamento. Em entrevistas da época, é possível perceber uma tristeza nos olhos dela que contrastava dolorosamente com o sorriso forçado que ela mantinha para as câmeras. Amigos próximos relataram que Xuxa chorava com frequência, que tinha dificuldades para dormir, que perdeu peso de forma preocupante. O corpo estava gritando o que a boca se recusava a dizer. Pelé, por sua vez, parecia dividido. Em alguns momentos, demonstrava genuína preocupação com o estado de Xuxa e fazia esforços para salvar o relacionamento. Em outros, comportava-se com uma indiferença cruel, como se Xuxa fosse apenas mais uma entre tantas mulheres que haviam passado por sua vida.
Essa ambiguidade torturava Xuxa mais do que qualquer traição, porque a impedia de tomar a decisão que seu coração já sabia ser inevitável. O término definitivo veio em 1986, e as circunstâncias exatas variam dependendo da fonte. Algumas versões dizem que foi Xuxa quem tomou a iniciativa, cansada de anos de desrespeito e humilhação. Outras apontam que foi uma decisão mútua, resultado do reconhecimento de que o relacionamento havia se tornado insalvável. E há ainda quem diga que Pelé simplesmente se afastou, atraído por novos interesses românticos, deixando Xuxa sem uma explicação formal. O que se sabe com certeza é que a separação foi extremamente dolorosa para ambos, mas de formas muito diferentes. Para Xuxa, o fim do relacionamento representou simultaneamente uma perda devastadora e uma libertação há muito esperada. Ela perdeu o homem que amou durante 6 anos, perdeu a segurança de um relacionamento estável, por mais problemático que fosse, e perdeu uma parte de sua identidade que estava inextricavelmente ligada a Pelé. Ao mesmo tempo, ganhou a liberdade que havia perdido gradualmente ao longo daqueles anos. A liberdade de ser ela mesma, de tomar suas próprias decisões, de construir sua vida sem precisar da aprovação ou da permissão de ninguém. Para Pelé, a separação foi vivida de forma mais superficial, pelo menos inicialmente. O rei seguiu em frente com sua vida, envolveu-se rapidamente com outras mulheres e parecia tratar o fim do namoro com Xuxa como mais um capítulo encerrado em uma vida cheia de aventuras. Somente anos depois, com a maturidade que a idade traz, Pelé reconheceu publicamente que o término com Xuxa foi uma de suas maiores perdas pessoais e que ele havia desperdiçado um amor verdadeiro por pura arrogância e imaturidade emocional. O que aconteceu com Xuxa após o fim do relacionamento com Pelé é uma das histórias de superação mais impressionantes do entretenimento brasileiro. Livre das amarras de um relacionamento tóxico, Xuxa floresceu de uma maneira que surpreendeu até mesmo seus mais fervorosos admiradores. O show da Xuxa, que havia estreado na TV Globo justamente no ano da separação, se tornou rapidamente o programa infantil mais assistido da história da televisão brasileira. Xuxa cantava, dançava, brincava com as crianças e irradiava uma alegria genuína que conquistava não apenas os baixinhos, mas também os adultos que assistiam ao programa com seus filhos. Em poucos meses, Xuxa se tornou a maior estrela da TV brasileira, superando em popularidade muitas atrizes de novela e apresentadores consagrados. O Império Xuxa cresceu exponencialmente. Discos que vendiam milhões de cópias, filmes que lotavam cinemas, uma linha de produtos licenciados que incluía desde bonecas até material escolar, turnês internacionais que a levaram para países da América Latina, Europa e até mesmo para o mercado americano, onde ela apresentou um programa em inglês. Xuxa se tornou uma marca global, uma empresária de sucesso, uma mulher de negócios que movimentava milhões de dólares por ano. A ironia era cortante. A mesma mulher que Pelé tentou manter sob controle, que ele tratou como um acessório bonito para enfeitar seu braço em eventos, havia se tornado infinitamente mais popular e mais influente do que o próprio rei do futebol no cenário do entretenimento. Xuxa não precisava mais de Pelé, não precisava de nenhum homem para validar sua existência. Havia encontrado seu próprio trono, seu próprio reino, e reinava com uma competência e um carisma que deixavam claro que ela sempre teve esse potencial dentro de si. Precisou apenas se libertar para que ele pudesse emergir. Com o passar dos anos, Pelé foi gradualmente mudando sua postura em relação ao relacionamento com Xuxa. O homem que nos anos 80 tratava suas aventuras amorosas com naturalidade e até com orgulho, foi sendo substituído por um homem mais reflexivo, mais consciente de seus erros e mais disposto a reconhecer o impacto de suas ações sobre as pessoas ao seu redor. Em entrevistas concedidas já nos anos 2000 e 2010, Pelé falou sobre Xuxa com um tom que oscilava entre o carinho genuíno e o arrependimento profundo. Ele admitiu que não soube valorizar o que tinha, que deixou a fama e o ego destruírem um relacionamento que poderia ter sido lindo se ele tivesse sido um homem melhor.
confessou que pensava frequentemente em Xuxa, que acompanhava sua carreira de longe e sentia orgulho do que ela havia conquistado. Pelé também reconheceu, pela primeira vez publicamente, que a diferença de idade entre eles criou uma dinâmica injusta que ele explorou conscientemente. Disse que, se pudesse voltar no tempo, trataria Xuxa com muito mais respeito e consideração, que a ouviria mais, que a apoiaria sem tentar controlá-la, que seria fiel. Mas essas palavras, embora sinceras, chegaram décadas tarde demais. O rei também confessou algo que poucos esperavam. Disse que, de todas as mulheres que passaram por sua vida, e foram muitas, Xuxa foi a que deixou a marca mais profunda em seu coração. Não porque fosse a mais bonita ou a mais famosa, mas porque representava uma fase de sua vida em que ele ainda podia ter escolhido um caminho diferente, um caminho de compromisso e fidelidade, e optou pelo caminho mais fácil e mais destrutivo. Xuxa era, para Pelé, o símbolo de todas as oportunidades que ele desperdiçou fora dos campos de futebol. Xuxa, ao contrário de Pelé, sempre foi muito mais reservada ao falar sobre o relacionamento. Durante décadas, ela evitou tocar no assunto em entrevistas, desviando as perguntas com elegância ou respondendo com frases vagas que não revelavam nada substancial. Era como se ela tivesse construído um muro ao redor daquelas memórias, protegendo-se da dor que ainda residia ali dentro. Quando finalmente começou a falar mais abertamente sobre o tema, já nos anos 2000 e 2010, Xuxa demonstrou uma maturidade emocional impressionante. Ela não demonizou Pelé, não o atacou publicamente, não usou suas confissões como arma de vingança. Em vez disso, falou sobre o relacionamento como uma experiência de aprendizado, dolorosa, mas necessária, que a ajudou a se tornar a mulher que ela é hoje. Xuxa reconheceu que o relacionamento com Pelé a machucou profundamente, mas também reconheceu que a tornou mais forte. Disse que aprendeu a não depender de ninguém para ser feliz, a não aceitar migalhas de amor, a valorizar-se o suficiente para exigir respeito e fidelidade em seus relacionamentos. Essas lições, forjadas no fogo de 6 anos de turbulência emocional, se tornaram os pilares de sua vida afetiva subsequente. Em algumas ocasiões, quando questionada diretamente sobre as confissões de Pelé e sobre o que ele dizia ter feito durante o namoro, Xuxa respondeu com uma dignidade que impressionou a todos. Disse que cada pessoa tem sua própria versão dos fatos, que a verdade completa nunca seria totalmente conhecida e que ela havia feito as pazes com o passado há muito tempo. Não havia rancor em suas palavras, mas também não havia perdão incondicional. Havia, acima de tudo, uma aceitação serena de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas isso não precisa impedir ninguém de seguir em frente e ser feliz. O namoro entre Pelé e Xuxa transcendeu as fronteiras do pessoal e se tornou um fenômeno cultural brasileiro. Até hoje, mais de 3 décadas depois do término, o casal é lembrado e discutido em programas de televisão, em artigos de revistas, em documentários e em rodas de conversa pelo Brasil inteiro. É uma história que fascina porque reúne todos os ingredientes de uma grande narrativa: poder, beleza, amor, traição, transformação e redenção. O relacionamento também serviu como um espelho para a sociedade brasileira da época, refletindo valores e comportamentos que, vistos retrospectivamente, revelam o quanto o país evoluiu em questões como igualdade de gênero, respeito nas relações afetivas e combate à normalização de comportamentos abusivos. O que nos anos 80 era aceito como natural, a dominação masculina, a tolerância com as traições, a submissão feminina, é hoje amplamente questionado e condenado, e a história de Pelé e Xuxa se tornou, involuntariamente, um caso de estudo sobre como essas dinâmicas podem ser destrutivas, mesmo quando envolvem pessoas privilegiadas e bem-sucedidas. Para as gerações mais jovens, que não viveram aquela época, a história do casal é uma revelação surpreendente. Muitos jovens brasileiros conhecem Pelé apenas como o rei do futebol e Xuxa como a rainha dos baixinhos,
sem fazer a menor ideia de que esses dois ícones nacionais viveram um dos romances mais turbulentos e controversos da história do país. Quando descobrem os detalhes, as confissões, as traições e o impacto emocional de tudo isso, ficam genuinamente chocados e fascinados em igual medida. Nos últimos anos de sua vida, Pelé, já debilitado pela idade e por problemas de saúde, parecia ter encontrado uma paz interior que lhe escapou durante a maior parte de sua existência. O rei, que passou décadas correndo atrás de prazeres efêmeros e conquistas vazias, finalmente pareceu compreender o valor das coisas simples e verdadeiras. Em suas últimas aparições públicas e em mensagens compartilhadas através das redes sociais, Pelé falou repetidamente sobre a importância do amor, da família e do arrependimento. Sem mencionar Xuxa diretamente em cada ocasião, era evidente que muitas de suas reflexões eram alimentadas pelas memórias daquele relacionamento que ele havia desperdiçado. O rei confessou a amigos próximos que, se pudesse mudar uma coisa em sua vida pessoal, seria a forma como tratou as mulheres que amou, especialmente aquelas que estiveram ao seu lado quando ele mais precisou de estabilidade e afeto genuíno. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, deixando um legado esportivo incomparável e uma história pessoal repleta de luzes e sombras. Sua morte comoveu o mundo inteiro, e entre as milhares de homenagens que foram publicadas, muitas mencionaram seu relacionamento com Xuxa como um dos capítulos mais significativos de sua vida fora dos campos. Xuxa, por sua vez, reagiu à morte de Pelé com elegância e emoção contida. Publicou uma mensagem breve e respeitosa em suas redes sociais, reconhecendo a importância de Pelé em sua vida e desejando paz à sua família. Não houve grandes declarações, não houve revelações de última hora, não houve tentativas de capitalizar a comoção pública, apenas uma mulher madura prestando sua homenagem silenciosa ao homem que, para o bem e para o mal, ajudou a moldá-la. Parte 20. O que podemos aprender com essa história? A história de Pelé e Xuxa não é apenas uma crônica de celebridades. É uma lição profunda sobre as complexidades do amor, do poder e da natureza humana. É um lembrete de que a fama e o dinheiro não garantem felicidade, de que o talento em uma área da vida não se traduz automaticamente em competência emocional e de que as escolhas que fazemos em nossos relacionamentos têm consequências que podem durar uma vida inteira. Pelé foi, indiscutivelmente, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Sua genialidade com a bola nos pés era algo quase sobrenatural, um dom divino que encantou bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas fora dos campos, o rei era profundamente humano, com todas as falhas e imperfeições que isso implica. Sua incapacidade de ser fiel, seu ego descontrolado, sua tendência a usar o poder para manipular as pessoas ao seu redor, tudo isso revela um homem que, apesar de toda a adoração que recebia, nunca conseguiu preencher um vazio interior que nenhuma conquista, nenhum troféu e nenhuma mulher poderia preencher. Xuxa, por outro lado, emergiu dessa experiência como uma fênix renascida das cinzas. A jovem modelo insegura e manipulável se transformou em uma das mulheres mais poderosas e influentes do Brasil. Construiu um império, inspirou gerações de crianças, redefiniu o papel da mulher na televisão brasileira e provou que a verdadeira força não está no poder que outros nos concedem, mas no poder que encontramos dentro de nós mesmos. Sua trajetória é uma inspiração para qualquer pessoa que já se sentiu presa em um relacionamento desigual, que já duvidou de seu próprio valor, que já acreditou que precisava de outra pessoa para ser completa. Mesmo décadas após o fim do relacionamento, novas informações e revelações continuam surgindo sobre o que realmente aconteceu entre Pelé e Xuxa durante aqueles 6 anos. Pessoas que conviveram com o casal na época, funcionários, amigos em comum, profissionais da mídia, eventualmente decidem compartilhar suas memórias e observações, adicionando novas camadas a uma história que já é extraordinariamente rica e complexa. Algumas dessas revelações confirmam o que já se sabia. As traições de Pelé,
o sofrimento de Xuxa, a dinâmica de poder desigual, mas outras trazem nuances surpreendentes. Há relatos de momentos de ternura genuína entre o casal, de conversas profundas sobre o futuro, de planos que nunca se concretizaram. Há histórias sobre como Pelé chorou ao perceber que estava perdendo Xuxa, sobre como ele tentou mudar nos últimos meses do relacionamento, mas não conseguiu, sobre como ele guardou cartas e fotografias de Xuxa até o final de sua vida. Essas revelações adicionais humanizam uma narrativa que muitas vezes é contada em termos simplistas de vilão e vítima. A verdade, como sempre, é muito mais complexa. Pelé não era um monstro e Xuxa não era uma santa. Eram dois seres humanos imperfeitos, navegando as águas turbulentas de um relacionamento que foi amplificado pela fama, distorcido pela diferença de poder e complicado por circunstâncias que nenhum dos dois poderia ter previsto quando se conheceram naquela sessão de fotos em 1980. Contar essa história não é apenas uma questão de entretenimento ou curiosidade sobre a vida de celebridades. É um ato de reflexão coletiva sobre como nossa sociedade evoluiu e sobre os caminhos que ainda precisa percorrer. Quando olhamos para o relacionamento entre Pelé e Xuxa, através das lentes do presente, conseguimos enxergar com clareza padrões que, na época, eram invisíveis ou deliberadamente ignorados. A normalização das traições masculinas, a objetificação das mulheres jovens, o uso do poder econômico e social como instrumento de controle afetivo, a tolerância com relações marcadas por grande desequilíbrio de poder, todos esses elementos, que permearam o relacionamento de Pelé e Xuxa, são hoje reconhecidos como problemáticos e potencialmente danosos. E o fato de que essa conscientização tenha acontecido é, em si, um sinal de progresso. Mas essa história também nos lembra de que o progresso é lento e que ainda há muito trabalho a ser feito. Mesmo hoje, em pleno século XXI, existem inúmeras relações marcadas pelos mesmos padrões que definiram o namoro de Pelé e Xuxa. Mulheres jovens que se deixam deslumbrar pelo poder e pela fama de homens mais velhos, homens que usam sua posição para controlar e manipular suas parceiras, sociedades que continuam tolerando e até glamourizando comportamentos que são, na essência, formas de abuso emocional. Contar a história de Pelé e Xuxa é, portanto, contribuir para que essas dinâmicas sejam reconhecidas, questionadas e, eventualmente, superadas. Ao longo dos anos que se seguiram à separação, Pelé e Xuxa se encontraram em algumas ocasiões, sempre em eventos públicos e sempre sob o olhar atento da mídia. Esses encontros eram carregados de uma tensão emocional palpável, um misto de nostalgia, mágoa residual e um carinho que, apesar de tudo, nunca desapareceu completamente. Em um dos encontros mais comentados pela imprensa, ocorrido em um evento de gala no início dos anos 2000, Pelé e Xuxa foram fotografados conversando a sós em um canto do salão. As imagens mostraram dois rostos marcados pelo tempo, mas ainda reconhecíveis como os protagonistas daquela história de amor que havia parado o Brasil. Pelé parecia emocionado. Xuxa mantinha uma postura digna e serena. O que disseram um ao outro naquela conversa permanece um mistério, mas testemunhas relataram que ambos pareciam genuinamente afetados pelo reencontro. Em outra ocasião, durante uma entrevista coletiva para a imprensa, Pelé foi questionado sobre Xuxa e respondeu com uma frase que se tornou emblemática. Ele disse que Xuxa foi a mulher que mais o ensinou sobre a vida e que ele lamentava profundamente não ter sido o homem que ela merecia. A frase, dita com a voz embargada e os olhos úmidos, circulou amplamente pela mídia e foi interpretada como a confissão mais sincera e mais dolorosa que o rei já havia feito publicamente sobre o relacionamento. É fascinante observar o contraste entre as trajetórias que Pelé e Xuxa seguiram após o fim do relacionamento. Enquanto Xuxa construiu um império, conquistou o coração de milhões de crianças e se reinventou constantemente ao longo das décadas, a vida pessoal de Pelé continuou sendo marcada por turbulências e controvérsias. Pelé casou-se novamente 2 vezes após o término com Xuxa.
Seu segundo casamento com a psicóloga Assíria Lemos Seixas durou de 1994 a 2008 e também foi marcado por rumores de infidelidades. Seu terceiro casamento, com a empresária japonesa Márcia Aoki, em 2016, parece ter sido o mais estável e feliz de seus relacionamentos conjugais, ocorrendo já em uma fase mais madura e serena de sua vida. Pelé também teve diversos filhos, tanto de seus casamentos oficiais quanto de relações extraconjugais, e sua relação com alguns deles foi complicada e por vezes dolorosa. A questão da paternidade não reconhecida foi um tema recorrente na vida do rei, com vários filhos reivindicando publicamente o reconhecimento que Pelé relutava em conceder. Essa incapacidade de assumir plenamente suas responsabilidades paternas era vista por muitos como uma extensão da mesma imaturidade emocional que havia caracterizado seu relacionamento com Xuxa. Xuxa, por sua vez, encontrou a estabilidade afetiva que buscava em outros relacionamentos, mais notavelmente em sua longa relação com o ator Juno Andrade, que começou em 2012 e se mantém sólida até hoje. Com Juno, Xuxa parece ter encontrado finalmente o parceiro que a respeita, que a apoia e que a trata como igual, um contraste gritante com a dinâmica que ela viveu com Pelé. A Rainha dos Baixinhos também é mãe dedicada de Sasha Meneghel, fruto de seu relacionamento com o ator Luciano Safir, e sua relação com a filha é frequentemente apontada como uma das mais bonitas e saudáveis do meio artístico brasileiro. Quando analisamos a história de Pelé e Xuxa sob a perspectiva dos valores e das discussões contemporâneas, vários aspectos ganham uma relevância ainda maior. Em uma era onde os movimentos feministas conquistaram espaço inédito no debate público, onde a violência emocional em relacionamentos é finalmente reconhecida como uma forma legítima de abuso, e onde a sociedade está cada vez mais atenta às dinâmicas de poder que permeiam as relações afetivas, a história desse casal se torna um caso emblemático. A diferença de idade de 23 anos entre Pelé e Xuxa, que na época era vista com uma naturalidade perturbadora, seria hoje objeto de intenso escrutínio e debate. Uma jovem de 17 anos se envolvendo com um homem de 40, famoso, rico e poderoso, levanta questões sérias sobre consentimento, maturidade emocional e equilíbrio de poder, que simplesmente não eram formuladas nos anos 80. As confissões de Pelé sobre controle, manipulação e infidelidade sistemática seriam, no contexto atual, reconhecidas como indicadores claros de um relacionamento prejudicial, e a postura da sociedade e da mídia da época, que tratavam as traições de Pelé como travessuras inofensivas de um homem famoso, seria severamente criticada. Essa mudança de perspectiva não diminui a complexidade humana da história, mas nos ajuda a compreendê-la de forma mais profunda e mais compassiva. Tanto Pelé quanto Xuxa eram produtos de seu tempo, moldados por valores e expectativas sociais que influenciaram profundamente suas escolhas e comportamentos. O rei não nasceu controlador e infiel, assim como Xuxa não nasceu submissa e dependente. Ambos foram moldados por circunstâncias que, em um contexto diferente, poderiam ter levado a resultados completamente distintos. No final das contas, o que a história de Pelé e Xuxa nos ensina é que o amor, por mais poderoso que seja, não é suficiente para sustentar um relacionamento. É preciso respeito, é preciso igualdade, é preciso compromisso genuíno com o bem-estar do outro. Pelé amou Xuxa à sua maneira, mas seu amor era contaminado por egoísmo, possessividade e uma incapacidade crônica de colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas. Xuxa amou Pelé com uma devoção quase absoluta, mas seu amor era alimentado por insegurança, dependência emocional e uma confusão entre amor e submissão. Nenhum dos dois sabia, naquela época, como amar de forma saudável, e talvez essa seja a lição mais importante de toda essa história, que amar é uma habilidade que precisa ser aprendida, praticada e aperfeiçoada ao longo da vida. Que não basta sentir, é preciso saber fazer. Que o amor verdadeiro não diminui o outro, não aprisiona, não controla.
O amor verdadeiro liberta, fortalece e permite que ambas as pessoas cresçam e se desenvolvam juntas, como iguais. Pelé, com toda a sua genialidade nos campos de futebol, nunca dominou a arte de amar. Xuxa, por outro lado, aprendeu essa arte da maneira mais difícil possível, através da dor, da decepção e da reconstrução. E é justamente por isso que a história da rainha é, no final, uma história de vitória, não de derrota. A história de Pelé e Xuxa continua ressoando nas gerações que vieram depois. Jovens brasileiros que descobrem essa história ficam simultaneamente fascinados e horrorizados, incapazes de compreender como uma sociedade inteira pôde assistir a aquele relacionamento sem intervir, sem questionar, sem proteger uma jovem que claramente estava em uma situação de vulnerabilidade. Essa incompreensão geracional é, paradoxalmente, um sinal de esperança. Significa que os valores mudaram, que a sensibilidade aumentou, que a tolerância com comportamentos abusivos diminuiu. As mães e pais de hoje, muitos dos quais cresceram assistindo ao show da Xuxa, usam essa história como um exemplo concreto para ensinar seus filhos sobre respeito, igualdade e os sinais de um relacionamento prejudicial. A história do rei e da rainha se transformou, involuntariamente, em uma ferramenta educativa, em um ponto de partida para conversas difíceis, mas necessárias sobre amor, poder e responsabilidade afetiva. E nesse sentido, o sofrimento de Xuxa e as falhas de Pelé adquirem um significado que transcende suas vidas individuais. Tornam-se parte de uma narrativa coletiva sobre a evolução da consciência social brasileira, sobre a longa e tortuosa jornada de um país em direção a relações mais justas e mais humanas. Algumas histórias são tão poderosas que se tornam imortais. Transcendem o tempo, o espaço e as circunstâncias específicas em que ocorreram para se tornarem partes permanentes do imaginário coletivo de um povo. A história de Pelé e Xuxa é uma dessas histórias. Daqui a 50 anos, quando os netos dos nossos netos quiserem entender como era o Brasil do final do século XX, inevitavelmente encontrarão essa história. Encontrarão o rei do futebol e a rainha dos baixinhos. Encontrarão o romance que parou o país. Encontrarão as confissões que chocaram gerações. E, ao mergulharem nessa história, encontrarão também uma reflexão profunda sobre a condição humana, sobre nossas fraquezas e nossas forças, sobre nossa capacidade de causar dor e de superá-la. Pelé se foi, mas sua memória permanece viva nos corações de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Xuxa continua presente, ainda reinando, ainda inspirando, ainda provando que a verdadeira realeza não vem de um título concedido por outros, mas de uma dignidade construída dia após dia, escolha após escolha, superação após superação. E a história deles, a história do rei e da rainha, permanecerá para sempre como um lembrete de que, no jogo do amor, não existe talento que substitua o caráter, não existe fama que compense a falta de respeito, e não existe coroa que proteja um coração da dor de ser traído por quem deveria amá-lo, acima de tudo. E assim, chegamos ao final desta história extraordinária. Uma história que começou com um encontro casual em uma sessão de fotos e se transformou em um dos capítulos mais marcantes da cultura popular brasileira. Uma história de amor e dor, de poder e vulnerabilidade, de destruição e renascimento. Pelé confessou o que fazia com Xuxa, a rainha dos baixinhos. Confessou as traições, o controle, a manipulação e também o amor. Um amor imperfeito, egoísta e muitas vezes destrutivo, mas um amor que, à sua maneira torta e problemática, marcou para sempre a vida de ambos. Xuxa sobreviveu a esse amor. Mais do que sobreviveu, triunfou. Emergiu dos escombros daquele relacionamento como uma das mulheres mais admiradas e bem-sucedidas do Brasil, provando que nenhum homem, por mais poderoso que seja, tem o direito ou o poder de definir o destino de uma mulher. E essa talvez seja a maior lição que essa história nos deixa. Que a verdadeira vitória não está em conquistar, mas em superar. Que a verdadeira grandeza não está na fama ou no poder,
mas na capacidade de reconhecer nossos erros e de permitir que os outros se libertem das correntes que nós mesmos ajudamos a forjar. Se essa história tocou você, se fez você refletir sobre seus próprios relacionamentos, sobre como você trata e é tratado pelas pessoas que ama, então ela cumpriu seu propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário contando o que você achou dessas revelações e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias, porque enquanto houver histórias para contar, estaremos aqui para contá-las. Até a próxima!